Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre uma série que me surpreendeu. Profecia do Inferno, outra produção sul-coreana de peso. Nesse vídeo eu faço uma análise sem spoiler e também comento o final da produção para quem já assistiu. Então, se você somente tiver interesse na segunda parte com spoiler, eu facilito a sua vida. Aproveita e pula para esse minuto que tá aparecendo aqui em tela, porque você vai exatamente para esse trecho. Antes disso, eu faço a análise sem spoiler. Na série Profecia do Inferno, temos uma história de terror sobrenatural intrigante. Uma criatura, uma espécie de anjo, aparece para algumas pessoas escolhidas. Ele alerta essas pessoas que morrerão e estão sentenciadas ao inferno. Como se essa informação já não fosse chocante o suficiente, ele também fala o dia e a hora que a pessoa morrerá. A profecia da morte pode acontecer 30 segundos antes da pessoa morrer, 5 minutos, 5 horas, 5 anos, 20 anos, não há critérios muito claros. A única certeza que existe é que essas pessoas serão buscadas por 3 criaturas monstruosas, que muito lembram o Hulk. O dia do juízo final é horrível, gente. Os monstros espancam as pessoas até a morte e queimam os corpos com poderes mágicos, assim transformando os restos mortais das vítimas em matéria não orgânica. Um homem, Jong Jin-soo, fundou uma espécie de seita chamada Nova Verdade. Basicamente, o que ele prega é que as profecias são dadas a pecadores. Eles estão sendo julgados aqui na Terra por seus pecados, de modo que as profecias são castigos divinos para a humanidade. Há 10 anos ele está falando isso, porém ele não tinha um grande grupo de fiéis. Tudo começa a mudar quando uma dessas profecias acontece na capital coreana. Um homem estava em um café quando foi buscado pelas 3 criaturas. Uma multidão presencia a morte dele e vários vídeos foram feitos naquele momento e rapidamente viralizaram. A polícia local tenta investigar esse caso e com isso investigam como se fosse um caso de homicídio. Há também uma advogada determinada a provar que a Nova Verdade é uma farsa, assim como o Arrowhead. Arrowhead? O que seria isso? É um grupo derivado da Nova Verdade, uma parte mais radical da seita que acredita que os pecadores precisam ser expostos e também utilizam meios violentos para isso. Após uma exposição pública de uma punição, também chamada de demonstração, o presidente da Nova Verdade ganha destaque nacional e também uma legião de adeptos à doutrina. No entanto, será que a Nova Verdade realmente fala a verdade? Será que realmente essas profecias são uma espécie de castigo divino? Que série fantástica é essa, gente? Olha, Profecia do Inferno é uma produção e tanto. Os coreanos nunca decepcionam, né? A primeira temporada conta com 6 episódios bem redondos que poderiam ser divididos em 2 temporadas. Nos primeiros 3 episódios, temos a apresentação desse cenário que eu dei pra vocês. Nessa parte da série que se passa em 2022, conhecemos a Nova Verdade e também as criaturas infernais. Mas no 4º episódio temos um salto temporal para 2027. Nessa nova fase da temporada, o mundo está diferente e a Nova Verdade ganhou proporções gigantescas. Eu gostei bastante do formato dessa série, temos um começo impactante. Depois disso, o ritmo é desacelerado e os monstros pouco aparecem porque o foco está na compreensão da profecia. E descobrimos como a Nova Verdade pretende atuar. Os seguidores dessa seita acreditam que estão tentando criar uma nova sociedade mais justa. Mas com o passar do tempo, os seguidores dessa religião vão ficando cegos pelos valores pregados por ela. Conforme a Nova Verdade cresce, observamos também o crescimento de um medo generalizado na sociedade e o pecado está no centro de tudo. Ninguém quer receber uma sentença, então todos procuram não pecar ou então esconder os pecados que cometem. Profecia do Inferno consegue abordar o fanatismo religioso de uma forma muito particular. E nos 3 primeiros episódios compreendemos qual é o objetivo do presidente da Nova Verdade, o que ele realmente quer com essa seita. Ele é um líder carismático, mas que só faz boas ações de fato quando existem câmeras ligadas. E eu falo pra vocês, é bizarramente muito bem construída a trajetória da Nova Verdade na série. A mudança do foco da primeira temporada foi muito ousada e muito bem sucedida dentro da produção. Tanto na primeira fase da temporada quanto na segunda fase, observamos que o terror de fato não está na existência do sobrenatural, e sim nas relações humanas. Na segunda fase da temporada, após a Nova Verdade consolidar a sua influência na sociedade, observamos
observamos que ela exerce o controle por meio do medo. Chega a ser absurdo, gente, o tanto de mentiras que inventam para continuar manipulando a população. Tanto que ao final da temporada observamos que não rolaram tantas respostas para o que são as profecias ou o que são as criaturas. Ou seja, ao final de 6 episódios, ficamos com mais dúvidas do que respostas para uma segunda temporada. De toda forma, apesar de ser uma série com criaturas monstruosas, eles pouco aparecem, viu? Porque, como eu falei pra vocês, o foco da primeira temporada não é debater o sobrenatural. Fazendo um balanço aqui da computação gráfica desses monstros, eu acho que os efeitos especiais da série são bons. Pode não ser os melhores efeitos que já assisti na vida, mas mesmo assim achei tudo muito bem feitinho. Profecia do Inferno é dirigida pelo mesmo diretor de Invasão Zumbi, um filme que eu super recomendo para quem curte zumbis. Vale destacar também que esse dorama é inspirado em uma webtoon, que basicamente funcionou como um esboço para a série. Eu vou deixar aqui pra vocês algumas imagens comparando cenas da série com a webtoon. O diretor criador da série também chegou a trabalhar lá no comecinho dos anos 2000 em um curta que traz uma proposta bem parecida com o que a gente assiste em Profecia do Inferno. Só que diferentemente da série original Netflix, observamos que há anjos que falam que as pessoas irão para o céu e outros que falam que as pessoas irão para o inferno. As produções sul-coreanas estão dominando a Netflix, né? Basta observar o sucesso de Round 6. Se você está atrás de uma série boa, coesa e com uma história de terror diferente, pode assistir Profecia do Inferno sem medo. É uma produção incrível e eu espero que seja renovada pela Netflix. Se você já assistiu, me conta aqui nos comentários o que você achou da série. Agora fica o meu alerta, vou para a segunda parte do vídeo, onde eu comento o final da história. Então, se você ainda não assistiu a temporada completa, eu tenho que deixar aquele alerta, né, gente? Pausa o vídeo agora e volta depois. Mas não esquece o like e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Sem mais enrolações, bora entender o que realmente rolou naquele final. Bem, antes do salto temporal de 2022 para 2027, descobrimos quais eram as verdadeiras intenções do presidente da Nova Verdade, o Jong Jin-soo. Ele foi abandonado pela mãe quando ainda era criança e cresceu em um orfanato. Ele sempre tentou fazer tudo certinho na vida, na esperança que se ele se comportasse bem, a mãe iria voltar para buscá-lo. Mas isso não aconteceu. E quando ele era adolescente, ele recebeu uma sentença, gente. Um anjo profetizou a sua morte em 20 anos. Então, o sujeito passou muitos anos atrás de uma resposta para essa profecia, mas ele não encontrou. Foi então que ele decidiu criar um propósito para tudo aquilo que estava vivendo. Como ele mesmo comentou para o detetive minutos antes da sua morte, ele decidiu tomar uma decisão unilateral pela humanidade. Se não houvesse uma razão legítima para essas profecias, será que as pessoas seriam capazes de aceitá-las? Provavelmente a sociedade iria entrar em colapso. Todo mundo teria pânico. E por isso era necessário um motivo para as profecias. Era necessário convencer a todos que aquelas profecias aconteciam para tornar a Terra um lugar melhor. E assim, se muitas pessoas acreditassem nele, ele poderia fazer justiça pelo que acontece de errado no mundo. Embora o Jin-soo fale que esteja fazendo tudo isso pelo bem da humanidade, não é bem por aí, né, gente? Ele passa a presidência da Nova Verdade para um pirado. De toda forma, o Jin-soo acreditava que o medo iria libertar as pessoas dos pecados. Mas esse pensamento é contraditório quando a gente avalia todo o tempo que ele esteve à frente da Nova Verdade como presidente. Bem, o Jin-soo morreu ao final dos 3 primeiros episódios da série e aquele policial que investigava todo aquele caso da Nova Verdade, ele sai de cena na segunda parte. Isso porque ele escolheu proteger a filha dele, já que ela estava envolvida em um assassinato junto do Jin-soo. Só que com isso ninguém nunca descobriu a verdade sobre o paradeiro do antigo presidente da Nova Verdade. Descobrimos na segunda parte da temporada que a advogada Min Hye-jin sobreviveu apesar de todo aquele ataque que ela sofreu no final do 3º episódio. Ela sumiu do mapa por um tempo, mas descobrimos que ela ficou trabalhando durante os últimos anos aí, tentando ajudar pessoas condenadas à morte e suas famílias. Isso porque depois que a Nova Verdade virou uma grande instituição, todo mundo que está condenado a ir ao inferno acaba ganhando o status de pecador, assim como a família das vítimas também sofrem por isso. Bem, depois de dado todo esse contexto para vocês sobre as partes mais importantes que vocês precisam saber para compreender o final, vamos agora de fato para os últimos minutos do último episódio. Assim como eu, você também deve ter pensado que a série iria matar um bebê, né, gente? E eu estava um pouco preocupada
chocada com esse momento. Mas isso não aconteceu. Os pais do bebê lutaram até o final com os monstros. E quando perceberam que não iriam vencer essa batalha, se abraçaram para proteger a criança e morrerem juntos se fosse o caso. Os dois adultos morreram queimados, mas o bebê sobreviveu. E como teve muita gente presenciando esse evento, podemos falar que aquilo ali é um marco para a história de Profecia do Inferno. Assim como aquela primeira demonstração transmitida em rede nacional na primeira parte da temporada. Isso se deve ao fato da Nova Verdade sempre ter falado que as pessoas morriam porque eram pecadoras. Mas como um bebê poderia ser pecador? Isso gera um mega problema interno na Nova Verdade, como observamos na série, mas também o fato do bebê ter sobrevivido é um problema ainda maior. Nunca antes uma pessoa que deveria passar por uma demonstração sobreviveu. Um pouquinho antes disso, tivemos uma grande revelação no final da temporada. O Lee Dong-un era aquele cara maquiado que vivia fazendo aquelas lives para a Arrowhead. Antes do salto temporal, quem lembra? Descobrimos que ele parou as transmissões das lives da Arrowhead após descobrir que iria morrer em 3 anos. Após a descoberta, a fé dele é abalada, só que quando ele reencontra a Mi-Hae-jin e toda aquela trupe que vai para a casa dele, desperta algo nele mais uma vez. Ele decide ligar para o presidente Kim Jong-il atrás da verdade. E é justamente quando o presidente e o seu comitê fazem uma jogada de mestre. Convencem aquele pirado que ele é uma espécie de messias, já que a demonstração dele está marcada para 5 minutos após a demonstração do bebê. O presidente dá um propósito para a morte desse pirado. E com isso, ele se veste mais uma vez como na época das transmissões. E ele sai matando geral. Primeiro, ele mata a equipe que ajudaria a advogada a transmitir a demonstração da bebê. Depois, ele derruba o pai da criança também. E aí, gente, é um quebra-pau pra lá, pra cá, enfim, pulando essa parte irrelevante, descobrimos no final que ele acaba sendo morto, gente, pelos 3 monstros. E ele não era nenhum messias, apesar dele acreditar nisso. Bem, após esses 2 eventos, a morte do bebê e do fake messias, temos um outro momento, que é quando a população começa a questionar a autoridade dos diáconos. Um deles agride um senhor e finalmente a população e a polícia decidem tomar alguma atitude contra a Nova Verdade. Então, numa segunda temporada, teremos o questionamento da autoridade, tanto da Nova Verdade quanto da Arrowhead. Bem, enquanto isso, a Mi-Hae-jin consegue se levantar, pega a bebezinha e foge daquele lugar. Ela acaba dando sorte e acaba encontrando um taxista que reconhece ela e provavelmente está disposto a ajudá-la. Ele até faz um desvio para evitar um posto de controle policial. Nos 45 do segundo tempo, a série deixa um gancho enorme para a segunda temporada. Observamos que aquela mulher da primeira demonstração pública ressuscita. E com isso, Profecia do Inferno deixa uma grande dúvida. Será que todas as pessoas que morreram punidas irão ressuscitar? Será que o antigo presidente vai voltar à vida? Será que essa tiazinha aí vai reencontrar os filhos no Canadá? E como que a sociedade vai reagir quando descobrir que essa mulher e talvez outras pessoas voltaram à vida? Bem, a primeira temporada de Profecia do Inferno deixou muitas dúvidas. E pra mim, uma das maiores dúvidas é se as pessoas que morreram realmente foram para o inferno. Aproveita e me conta nos comentários quais são as suas expectativas para uma segunda temporada. Eu super assistiria e olha, tomara que a Netflix não cancele a série. Eu te agradeço por ter assistido esse vídeo até agora, se inscreve no canal, deixa o like. Se você ainda tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários também. A gente se vê em outra oportunidade e ó, beijinhos e tchau, tchau! Se você gostou desse dorama, talvez você curta essas sugestões.